Bom dia, ou boa noite, meus irmãos, todo bom dia. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Pai. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2024. São 20 horas e 33 minutos exatamente. Hoje está acontecendo algo estranho aqui na minha cidade. Não sei se dá para vocês ouvirem, tem um avião passando aí agora. Mas hoje à tarde, mais ou menos 5 da tarde, o céu começou a fechar para chuva. E choveu assim, ralo. Mas irmãos, eu acredito que em torno de, pelo menos aqui na minha região, em torno de mais de 40 minutos. Vocês sabem o que é? Paz do Senhor. Boa noite, Leninha. Boa noite a todos que estão entrando aí, gente. Vocês sabem, vocês já ouviram o trovão que dá acima nas nuvens? Vocês já ouviram isso? É um trovão que dá acima das nuvens. Eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de trovão. Ele não é um trovão aqui. Você não vê relâmpago, você só escuta o trovão. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Foi em média de 40 minutos ou mais. Era trovões como se fosse o rugir de um leão. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. Aqui tem aqui eu nunca vi, eu já vi assim, esporadicamente, mas questão assim de 1, 2 trovões. Mas foi a tarde toda, quer dizer, foram 40 minutos ou um pouco mais. Não parava. Aí me veio na minha mente, o leão tá rugindo. Diz que Jesus, veio como cordeiro e vai voltar como leão. E me veio na minha mente, eu comecei a glorificar a Deus. Boa noite, Alberto. Eu comecei a glorificar a Deus porque o leão tá rugindo. O leão rugiu sobre a cidade de Maringá hoje. Eu não sei se todo mundo que mora aqui ouviu, mas aqui na minha região, eu moro na zona 5 aqui em Maringá. Aqui é tudo por zona, viu, gente? Aqui os bairros se chamam zona. Os bairros principais da cidade são chamados de zona, tá? Então eu moro na zona 5. Aqui na zona 5 foram em média de mais de 40 minutos ininterruptamente os trovões acima das nuvens. Eram trovões, você não via. Como é que fala? Boa noite, Ellie. Graça e paz, Simone. Gente, eu nem tô tão aqui atenta no que eu ouvi hoje de tarde. E eu tava aqui e eu comecei a falar, meu Deus, mas que trovão é esse? Porque não tem relâmpago, não tem raio, nada. Mas ele rugia, aí me veio, é o rugir do leão. Então me veio aquele que o pessoal tem colocado, Ele veio como cordeiro e vai voltar como leão. Irmãos, se preparem, a volta de Jesus está muito próxima. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Olha, as coisas, vocês viram agora o incêndio no Texas? Pois é, o Texas é onde vai passar o eclipse do dia 8, entendeu? Fala que a trovoada é a voz de Deus. Sim, a trovoada são as vozes de Deus. O relâmpago, na minha visão, o relâmpago é como se Deus fizesse assim com o dedo, sabe? Como se ele descarregasse o dedo dele sobre a humanidade. E quando veio aqueles raios todo cheio de veias, Parece uma veia, Parece que são as veias da mão de Deus, Que coisa linda, se a gente observar, se a gente conseguir entender o mundo espiritual através disso. É lindo demais. A gente tem que estar, meus irmãos, preparado, sabe, para entender o que está acontecendo. Hoje foi um dia que eu conversei com muita gente, eu passei a manhã inteira conversando com o pessoal, cada um com uma coisa, e tal, e a gente conversando e a gente vendo o que as coisas estão aí. O relâmpago ele é como se fosse as veias da mão de Deus, É como se Deus fizesse assim e as veias aparecem.
Mandou. Essa noite em Portugal, o Alberto tá falando aqui, né? Apareceu uma nuvem, mas não é uma nuvem, aquilo lá não é nuvem, aquilo é um portal. Aquilo ali é um portal. Alguma coisa vem sobre Portugal, como também, Shalom Viviane, alguma coisa vem vindo sobre a cidade de Maringá. Eu senti, de tarde, eu senti que era como se fosse um aviso para a cidade de Maringá. Irmãos, eu senti. Pode ser que eu esteja enganada. Eu espero estar enganada. Eu espero estar totalmente enganada. Parecia um olho, mas aquilo ali é um portal. É como apareceu na Turquia. Antes de dar aquele terremoto terrível na Turquia, apareceu essa nuvem também. Entendeu? E hoje de tarde eu senti. Pode ser que eu quero realmente estar enganada, totalmente enganada. Mas eu senti como se fosse um aviso para Maringá. O leão vai rugir sobre Maringá. Irmãos, engraçado que eu ouvi aquilo, eu parada, sentada ali na minha cama, e ouvindo aquilo, o rugir, né, do trovão, e me vinha na mente, o leão vai rugir sobre Maringá. Juízo sobre a cidade. Que Deus nos guarde, né? Guarde o povo dele aqui, porque Deus já mostrou uma vez para o meu irmão a cidade destruída. E aqui tem muita coisa errada, né? Aqui tem uma vertente, infelizmente, muito séria. Entendendo? Política e tudo mais. Aqui tem gente aqui grossa que faz a política do Brasil e tá aqui em Maringá. São os donos da cidade, entendeu? Então eu sei que vem vindo muita coisa por aqui, muita coisa. Mas é isso aí. Eu estava agora há pouco lendo o livro não sei se vocês conhecem, História dos Hebreus. Esse livro foi feito por Flávio Josefo. Flávio Josefo era um historiador hebreu, tá? Que ele presenciou a guerra, ele presenciou a destruição do Templo de Jerusalém, tá? Ele era também cidadão romano, tá? Ele era cidadão romano, mas era um homem que era de uma profundidade tremenda. E ele escreve esse livro. Vários livros ele escreveu de história. E esse daqui é a História dos Hebreus. E é muito interessante, irmãos, porque eu estava lendo aqui. É que eu não vou ler, porque vocês não vão querer ouvir isso aqui, né? Vocês não vão querer ouvir. Mas tem coisas aqui muito interessantes que acrescentam tudo aquilo que nós já lemos, sabe? Então procurem. Ah, você está lendo também então, Leninha? Acrescenta muita coisa aqui, acrescenta. Eu vou, na história de Nimrod, eu vou acoplar ele junto. Quando chegar em Nimrod, eu vou colocar ele, o livro de Jazar e a Bíblia, pra gente confrontar. Eu senti um aviso para o Rio de Janeiro, está cheia de demônios sobrevoando. Tá. Pode ler. Não, você sim, mas o resto do povo aí eu acho que não gosta muito não, né? Então eu vou me conter. Eu até estava pensando em ler, porque é muito lindo para o conhecimento, né? Para a gente conhecer, para a gente ter informações do que era, porque... Você também, Viviane? Porque é o seguinte... Então, se der maioria aí, eu leio ele, tá? Eu leio porque é muito lindo, Existem aqui, são complementos que a gente vai juntando o quebra-cabeça da criação, entendendo? E você vai entendendo como que são as coisas, porque o Flávio José, ele observava muito a conduta, o caráter da pessoa, sabe? O caráter da pessoa. Então, é muito interessante. E nós estamos num período que a gente precisa, sabe do que, gente? Nós precisamos entender que nós temos um Deus maravilhoso. Também quero ouvir, nunca li a História dos Hebreus. Ah, então tá bom, então eu vou ler. Então tá. Eu vou ler primeiro o 8 de que é pequenininho, tá? E eu fiz já o complemento ontem no livro de Jazar, tá? Aí depois, eu leio aqui esse trecho que eu vi aqui, que eu achei muito interessante. E amanhã a gente começa a história de Nimrod, né? Noé e os seus filhos. Aí nós vamos começar como é que diz?
as nações que vão sendo formadas, e o livro de Flávio Joséfo vai ajudar muito nisso daqui, muito, mas muito mesmo, tá? Então vamos lá, vamos ler então 8 de Gênesis e depois eu vou ler a introdução do livro de Flávio Joséfo, tá bom? História dos Hebreus, certo? Então vamos fazer isso. Então vamos aqui, Noé estava na arca, lembra que nós falamos ontem? Noé estava na arca, choveu, a coisa ficou feia, a arca parecia que ia quebrar, lembra disso no livro de Jazar dos Justos, né? Eu tô com ele aberto aqui, eu tô com uma turma de livrinho aqui, ó, a história dos justos, tá bom? Aqui então diz que a arca, eles achavam que a arca ia quebrar, inundou a arca, entrou água na arca, os animais ficaram como que boiando na arca, como uma sopa, né? Mas Deus teve misericórdia deles e não deixou que nada acontecesse. Por que Deus permitiu isso? Para Noé saber o que o povo lá fora passou. Para ele pensar 2 vezes antes de desobedecer a Deus. Entendeu como é que é? É assim que Deus faz, irmãos. Deus pega na gente de vez em quando, para que a gente não desobedeça, para que a gente mantenha a nossa postura diante da presença do Pai. Entenderam? Então presta atenção agora nisso aqui. Você quer ver uma coisa? Ontem aconteceu um negócio comigo. Eu não tinha ainda pego a minha certidão de divórcio, né? E eu precisei pegar a minha certidão de divórcio. E o cartório faz 10 dias que era para ter mandado para minha certidão aqui em casa e não mandou. Aí quando foi ontem, eu liguei lá. Falei, escuta, foi pago tudo para vir aqui em casa a certidão e não veio. Aí a moça, nós esquecemos de mandar. Aí meu sangue foi lá nas alturas, né? Eu soltei os cachorros nela. Falei, menina, eu preciso desse documento urgente. Você tá fazendo uma coisa dessa? Mas é que a moça que é responsável, que ia mandar para você, ela entrou de férias no outro dia, me deixou pra gente mandar, mas nós esquecemos. Gente, meu sangue subiu na cabeça. E eu desliguei o telefone e eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque a velha Ruth tá tentando levantar de novo. Misericórdia, Pai do céu, misericórdia. Hoje de manhã, na oração da manhã, ainda falei, né? Na oração, falei, olha, hoje eu preciso que Deus me controle. Me controle. E eu orei, né? Falei, Senhor, eu não vou ligar até que eu sinta que é para eu ligar. Bom, passou a manhã toda. Aí falei, 2 horas, falei, agora eu vou ligar. Mas não conseguia falar. A ligação caía o tempo todo, o tempo todo. Aí eu consegui entrar no WhatsApp deles, porque eu tinha pedido ao Senhor, não me deixa eu pecar, porque eu sei que a minha língua é tremenda. Quando eu tenho que descer o sarrafo, eu desço na boa mesmo, sem pensar. E eu louvei a Deus, irmãos, que foi só por WhatsApp, porque o Senhor me livrou de pecar, porque eu fico nervosa e a Ruth velha começa a vir à tona e eu não gosto que ela apareça. E hoje eu pedi muito a Deus que me controlasse. E eu vi hoje o controle de Deus. Então eu creio, do mesmo jeito que ontem Deus me deu um aviso que eu não posso ressuscitar a velha Ruth, Deus mostrou para Noé o que poderia ele também estar no meio de tudo aquilo, mas ele livrou. Ele deixou que a água entrasse, sim, para Noé sentir o peso da situação. Ele deixou que parecesse que a arca fosse rachar, sim, para que Noé lembrasse sempre daquelas cenas, daquele desespero e não voltasse a pecar, não viessem a fazer da humanidade o que fizeram antes. Então eu creio que Deus nos dá uma sapecada, sabe? Como deu em mim ontem, uma sapecada para falar, não ressuscita a velha Ruth, não ressuscite. Entenderam? Então eu digo para vocês, por isso que eu falo, nós precisamos estar na presença do Senhor, nós precisamos estar diante da sua mão poderosa, vigiando em todo o tempo. Eu tô falando de mim, eu tô contando isso para vocês verem que eu não sou nenhuma santa,
tá? Não sou nenhuma santa, não. Eu sou terrível. Eu tenho um gênio tenebroso. Eu consigo me controlar. Ontem eu saí do controle porque eu achei uma falta de respeito que fizeram. Mas eu não posso agir assim. E ontem o Senhor me chamou bastante atenção. E hoje eu clamei muito a Deus para poder ligar. E Deus não deixou eu falar. Porque Ele sabia que eu ia ressuscitar de novo. Então Ele deixou só que eu me comunicasse pelo WhatsApp mesmo. E aí você vai falar assim, mas que bobeira isso, senhora? Não, para você pode ser, para mim não. Para mim é coisa séria. Para mim é coisa séria porque eu conheço o que tem de velho aqui dentro e que não pode ressuscitar. Entendeu? E todos nós somos assim. Todos nós temos o que é velho dentro e que Ele pode ressuscitar a qualquer momento. Então o Senhor nos dá chama atenção para a gente vigiar. E ontem aconteceu comigo e com Noé. Vocês podem ter certeza, com Noé e com a família aconteceu a mesma coisa. Apesar que depois tudo vai por um outro caminho, né? Satanás sempre tem o rabinho dele no meio, mas eles tinham a lição. Então vamos lá. Vamos ler 8 de Gênesis, depois eu vou ler Flávio Joséfo, tá bom? Para a gente poder ficar mais inteligente na questão de quando Deus criou a terra. Vocês vão ficar impressionados com o que tem escrito aqui, gente, é muito lindo. Vamos lá. Deus lembrou-se de Noé, de todo ser vivo e de todo gado que estava com ele na arca. Então Deus fez um vento passar sobre a terra, e a água começou a baixar. Também as fontes da profundeza e as janelas do céu foram cerradas, e a chuva do céu foi restringida, e a água deixou de cobrir a terra por completo. Depois de 150 dias, a água baixou. No 17º dia do 7º mês, a arca parou sobre as montanhas de Ararat. Essas montanhas ficam, na verdade, não é na Turquia, perto da Turquia, na Armênia, tá bom? A água continuou baixando até o 10º mês. No 1º dia do 10º mês, os cumes das montanhas foram vistos. As tempestades servem para mostrar quem nós somos nessas horas, exatamente, pastor. Ontem eu fui reprovada. Mas clamando ao Senhor, né? Depois de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele construiu e soltou um corvo que voou de um lado para o outro, até a água ter secado sobre a terra. Então ele soltou uma pomba para saber se a água já baixara da superfície do solo. No entanto, a pomba não encontrou nenhum lugar para descansar. Assim, ela voltou para ele na arca, porque a água ainda cobria toda a terra. Ele estendeu a mão, pegou-a e a levou para a arca. Esperou outros 7 dias e soltou outra vez a pomba da arca. A pomba regressou para ele à tarde, e em seu bico estava um ramo de oliveira recém-colhido. Assim, Noé soube que a água já tinha baixado da terra. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba, mas ela não voltou mais para ele. No 1º dia do mês do ano 601, que era o primeiro ano de Noé, depois de 600 anos, né? 601, a água secou completamente da superfície da terra. Por isso, Noé removeu a tampa da arca e olhou. E sim, a superfície do solo estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava seca. Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e a mulher de cada um de seus filhos, que está com você. Traga com você todos os seres vivos que estão em sua companhia, aves, gado e todo animal rastejante. Multiplique rastejante sobre a terra, para que eles possam enxamear-se sobre a terra, quer dizer, encher a terra, serem férteis e se multiplicarem sobre a terra. Assim Noé saiu com seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um dos seus filhos.
todos os animais, seres rastejantes e aves, tudo que se move sobre a terra de acordo com suas famílias, saíram da arca. Noé construiu um altar para Adonai. Ele pegou dentre todos os animais as aves puras e apresentou uma oferta queimada sobre o altar. Adonai sentiu o aroma doce e Adonai disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade, pois as imaginações do coração das pessoas são más desde a sua juventude. Tampouco destruirei novamente todos os seres vivos, como fiz, enquanto a terra existir. Presta atenção. Semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então Deus aqui fez um pacto. Deus aqui, ele se arrependeu de criar o homem, mandou o dilúvio e destruiu. Quando ele viu o que ele tinha feito, ele também fez um pacto. Ele fez como se fosse para ele mesmo: eu nunca mais vou destruir a terra desse jeito. Nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade. Ele poupou a terra física. Ele poupou o solo, tá, do pecado da humanidade. Então ele não mais amaldiçoou, pois as imaginações do coração das pessoas são más desde a sua juventude. Tampouco destruirei novamente todos os seres vivos, como fiz. Enquanto a terra existir, olha o que Deus prometeu: semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, enquanto essa terra estiver aqui, presta atenção, isso não vai acabar. Tá aí. Os homens estão querendo acabar. Hoje eu vi uma cena tremenda. O governo da Polônia, escuta isso, gente, o governo da Polônia colocou todos os seus policiais na rodovia e eles saquearam todo o trigo. Eram carretas e carretas de trigo, gente, vocês não têm noção. Era containers e containers de trigo, tudo no chão. Sabe por quê? Porque o trigo da Ucrânia está estragando a produção de trigo da Polônia. Não tem preço o trigo da Polônia por causa do trigo da Ucrânia. E eles, em contrapartida, resolveram deixar o mundo com fome. Irmãos, eram toneladas e toneladas de trigo jogado fora. Coisa triste, deu vontade de chorar, de ver. Então, nós estamos vendo que a fome que está vindo aí não é uma fome ainda dada por Deus, não. É a fome do cavalo preto. É a fome ocasionada pelos cavaleiros do Apocalipse. Quem são esses cavaleiros? Eles são o exército do anticristo. Eles são, você viu, né, Jaque? Terrível, né, minha irmã? Terrível. E irmãos, prestem bastante atenção. Exato, é uma fome fabricada, é uma fome do governo do anticristo. É uma fome daquele lugar que se chama desorganização das nações desunidas. Sabe o que é, né, que eu tô falando? Essa fome vem de lá. Lá é o quartel-general do anticristo, sem sombra de dúvida. E o reinado dele, né, aonde ele faz as leis dele, é naquela organização mundial de Satanás. Sabe aquela organização que tem aquela serpente no caduceu? É lá que ele faz todas as... São os dois times, né? Uma tá na Suíça e o outro tá nos Estados Unidos. Exatamente. Isso para facilitar, exatamente, facilitar esse comunismo, né, que tem que vir para que ele venha destruir e entrar com a direita. É coisa muito séria, coisa muito séria. Irmãos, prestem atenção, vigia, porque não vai ser fácil, não. O que eu vi hoje, aquilo ali deve ter doído no coração de Deus. Aquilo deve ter doído. Muita gente vai passar fome, não porque não tem alimento, não porque a terra não está produzindo, a terra está produzindo. Está aqui, ó. Enquanto a terra existir,
semeadura e colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Tá entendendo? Então, meu irmão, o que tá vindo aí é provocado pelos demônios que estão nos cavalos. Preto, branco, amarelo e vermelho. Simples assim. Mas vamos lá, então vamos ler o Flávio Joséfo. Nós vamos fazer uma retrospectiva do Gênesis na visão de Flávio Joséfo, tá certo? Então, Flávio Joséfo, já expliquei, é um historiador hebreu que vivia em Roma e ele era muito querido dos imperadores romanos. E ele era um homem que tinha, um passaporte livre, porque os romanos gostavam quando ele escrevia as guerras, então ele ia para as guerras como se fosse um repórter hoje, um repórter de guerra. Não tinha o Cabrini, esses caras aí que faziam reportagem nas guerras. Então, Flávio Joséfo era um repórter desse daí. Então, agora ele vai descrever a história do povo judeu, tá? Então, eu vou ler o início da criação na visão de Flávio Joséfo, tá? Ele vai falar assim, aqui, Gênesis 1. Então, ele vai descrever. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas a terra não era visível, porque estava coberta de trevas espessas. E o Espírito de Deus adejava por cima dela. Deus ordenou em seguida que se fizesse luz, e a luz apareceu imediatamente. Depois de ter considerado essa massa, Deus separou a luz das trevas. As trevas chamou noite e a luz dia, dando ao começo do dia o nome de manhã e ao fim de tarde. Foi ao primeiro dia que Moisés chamou um dia e não o primeiro dia, por razões que eu poderia explicar, mas como prometi escrever sobre todas estas coisas em um trabalho especial, reservo-me para falar disso depois. No segundo dia, Deus criou o céu, separou de todo o resto e colocou por cima. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, para vocês entenderem, a Terra é plana, tá bom? Para vocês entenderem que a Terra não é uma bola giratória andando por aí. Ela é plana e estacionária. Presta atenção nesse relato. No segundo dia, Deus criou o céu, separou-o de todo o resto e colocou-o por cima, como sendo o mais nobre. Rodeou-o de cristal e temperou-o com umidade própria para formar as chuvas que regam docemente a terra, para torná-la fecunda. No terceiro dia, tornou fixa a terra. Olha isso, irmãos. No terceiro dia, tornou fixa a terra, rodeou-a pelo mar e fê-la produzir as plantas com as suas respectivas sementes. Plantas têm sementes, presta atenção. Planta não é o que dizem por aí, não é o limão Tahiti que não tem semente. Presta atenção, irmãos. Planta que Deus criou tem semente. No quarto dia criou o sol, a lua e os outros astros e colocou-os no céu para lhe serem ornamento principal. Regulou de tal maneira os seus movimentos e o seu curso que eles determinam claramente as estações e as revoluções do ano. No quinto dia, criou os peixes que nadam na água e os pássaros que voam no ar, e quis que formassem casais, a fim de crescerem e se multiplicarem, cada um segundo a sua espécie. No sexto dia, criou os animais terrestres e distinguiu-os em sexos diversos, fazendo-os machos e fêmeas. E nesse mesmo dia, criou também o homem. No mesmo dia que ele criou os animais, ele criou o homem. Assim, segundo o que refere Moisés,
Deus criou em 6 dias o mundo e todas as coisas que nele existem. No 7º dia, ele descansou e deixou de trabalhar as grandes obras da criação do mundo. É por esse motivo que não trabalhamos nesse dia e lhe damos o nome de sábado, que em nossa língua quer dizer descanso. Gênesis 2. Moisés fala ainda mais particularmente da criação do homem. Ele diz que Deus tomou pó da terra, fez o homem, e com a alma inspirou nele o espírito e a vida. Então, ali atrás, nós vemos que a terra é plana, estacionária. Agora aqui, presta atenção. Deus tomou o pó da terra e fez o homem, e com a alma inspirou nele o espírito de vida. Ele acrescenta que esse homem foi chamado Adão, que em hebreu significa ruivo. Adão quer dizer ruivo, vermelho, porque a terra que ele foi formado era dessa cor. Abraão era vermelho, que é a cor da terra natural e a qual se pode chamar virgem. Entenderam, irmãos? Então Adão não era branco. Não. Adão era avermelhado, exatamente. Adão era feito do pó da terra. Aqui, a nossa terra aqui é roxa, né? A minha terra aqui é roxa. É uma coisa horrorosa. A terra daqui parece que pega e não solta. Adão devia ser um pouco mais claro que a terra daqui. Deus mandou vir os animais, tanto os machos quanto as fêmeas, para diante de Adão. E este, o primeiro de todos os homens, deu-lhes os nomes que conservam ainda hoje. Deus, vendo que Adão estava sozinho, enquanto os outros animais tinham cada qual uma companheira, quis também dar-lhe uma consorte ou uma companheira. Para isso, quando ele estava adormecido, tirou-lhe uma das costelas, da qual formou a mulher. E logo que Adão a viu, percebeu que ela havia sido tirada dele e que era parte dele mesmo. Os hebreus dão à mulher o nome de Issa, e a que foi a primeira de todas, chamou-as de Eva. Tem gente aí dizendo que Lilith foi a primeira mulher. Isso é mentira de Satanás, tá? Isso é mentira do diabo. A primeira mulher foi Eva. Eva é a mãe de todos os seres viventes. Lilith é um demônio, não tem nada a ver com Eva. Presta atenção. Nada que foi mulher de Adão. Vocês escutarem isso, larga fora, sai fora disso. Isso é coisa maligna. Ela é a mãe de todos os seres viventes. Moisés narra em seguida como Deus plantou do lado do Oriente um delicioso jardim, que cumulou de todas as espécies de planta, entre elas 2 árvores, uma das quais era a árvore da vida e a outra a da ciência, que ensinava a discernir o bem do mal. Ele colocou Adão e Eva nesse jardim e mandou que cultivassem as plantas. O jardim era regado por um grande rio, que o rodeava completamente e se dividia em 4 outros rios. O primeiro desses rios é chamado Pison, que significa plenitude, a qual os gregos chamam de Ganges, o rio Ganges, tá? Que está na Índia, vai até na Índia, corre para a Índia e desemboca no mar. O segundo, que se chama Eufrates e fora, em nossa língua significa dispersão ou flor. E o terceiro chama Tigre ou Diglate, que significa estreito e rápido. Ambos desembocam no Mar Vermelho. O quarto, de nome Gion, que significa que vem do Oriente, é chamado Rio Nilo. Pelos gregos, e atravessa todo o Egito. Então, os principais rios do mundo, interessante, a da ciência, exatamente, é da ciência, ensina eles a discernir o bem, o mal e o bem, interessante mesmo.
Deus ordenou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos, mas lhes proibiu tocar no da ciência, alertando-os de que morreriam se o comessem. Havia então perfeita harmonia entre todos os animais. E a serpente, escuta isso, a serpente muito acostumada com Adão e Eva. Você escutou? Por isso que não teve dificuldade. Porque a serpente já estava atrás deles, ela andava com eles. A serpente estava muito acostumada com Adão e Eva. Mas como a sua malícia fizesse invejar a felicidade de que ambos desfrutariam se observassem a ordem de Deus, e julgasse ela que, ao contrário, eles seriam vítimas de todas as desgraças se desobedecessem a Deus. Tratou, olha isso, tratou de persuadir Eva a comer do fruto proibido. Para melhor induzi-la, disse-lhe que o fruto continha uma virtude secreta. Olha a mentira do Satanás. Olha a mentira, exatamente, tipo Jesus com Judas. Verdade, pastor, exatamente isso. Ela andava, por isso foi fácil a serpente enganar Eva. Porque ela era amiga deles, ela andava com eles. Está aqui escrito. Aqui, ó. Para melhor induzi-la, disse-lhe que o fruto continha uma virtude secreta, que dava o conhecimento do bem e do mal. Olha isso. E que se ela e o marido comessem, seriam tão felizes quanto Deus. Assim, a serpente enganou a mulher, e esta desprezou a ordem divina. Comeu o fruto, alegrou-se por tê-lo feito. Ela ficou feliz por ter feito. E induziu Adão a comê-lo também. Era uma trinca, né? Ora, como era verdade que o fruto dava grandíssimo discernimento, eles logo perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Então tomaram folhas de figueira para se cobrir, julgando-se mais felizes do que antes, porque agora conheciam o que até ali haviam ignorado. Deus entrou no jardim e Adão, que antes do pecado conversava familiarmente com ele, não ousou apresentar-se, por causa da falta que havia cometido. Deus perguntou-lhe por que, em vez de sentir prazer em se aproximar dele, estava fugindo e se escondendo? Como Adão não houvesse o que responder, porque se sentia culpado, consciência, irmãos, ó. O pecado acusa a consciência. Como Adão não soubesse o que responder, porque se sentia culpado, Deus lhe disse: eu vos havia provido de tudo o que poderíeis desejar para viver sem penas e com prazer uma vida isenta de qualquer cuidado, que teria sido ao mesmo tempo muito longa e feliz. Mas vós vos opuseste ao meu desígnio, desprezaste a minha ordem, e não é por respeito que vos calais, mas porque a vossa consciência vos acusa. Adão, então, fez o que podia para se desculpar. Pediu a Deus que lhe perdoasse e lançou a sua falta sobre a mulher, que o enganara e fora a causa do seu pecado. Ela, por sua vez, alegou que a serpente a havia enganado. Por isso Deus, para castigar Adão por assim se ter deixado vencer, ele se deixou vencer pelo mal, declarou que a terra não produziria mais frutos. Irmãos, presta atenção nisso. A terra não produziria mais frutos. Então quer dizer que a terra produzia sozinha. Não precisava plantar. Ela produzia sozinha. A não ser para aqueles que a cultivassem. Agora, para você ter fruto, ou você cultiva, ou você trabalha a terra, ou você não vai ter fruto. Olha aqui, ó. A não ser para aqueles que a cultivassem com o suor do rosto. E mesmo assim, não daria tudo o que dela se poderia desejar.
Então quer dizer que antes do pecado, a terra dava o fruto sozinha, a terra dava o trigo, a terra dava o arroz, a terra dava as frutas, a terra dava tudo sem precisar mexer nela, ela dava 100%. Mas quando o homem peca, a terra já não vai mais produzir. Para que ela produza, tem que haver o plantio. Para que ela produza, tem que haver a semeadura. Para que ela produza, tem que haver o cuidado com ela. Você está vendo? Castigou também a Eva, estabelecendo que, por se haver deixado enganar pela serpente e atraído todos aqueles males sobre o marido, ela teria filhos com dor e sofrimento. E para castigar a serpente pela sua malícia, condenou-a a rastejar pela terra. Tem alguns, eu não sei se é verdade, mas tem alguns irmãos, alguns estudiosos que dizem que a serpente, ela andava, ela tinha asas, ela andava. Ela tinha, como é que diz, como que asas que elevavam ela do chão. E a partir daí isso foi tirado dela e ela rastejou, declarando que ela seria inimiga do homem. Gente, eu tenho pavor de cobra. Eu, se vir uma cobra na frente, eu simplesmente paraliso. Eu não sei se eu corro, se eu grito, eu não sei o que fazer, eu paraliso. Depois que Deus impôs a todos o devido castigo, expulsou Adão e Eva daquele jardim de delícias. Forte, né? Isso é um complemento do livro de Jazar, do livro da Bíblia, da própria Bíblia, e do livro de Enoque, né? Do livro de Enoque, ele não fala detalhadamente sobre o início, ele vai falar mais do capítulo 6. Mas aqui, irmãos, é mais ou menos, uns falam que ela reluzia a luz quando batia os raios de sol, eu já ouvi falar isso também, Paz, Joelma chegou, né? Paz do Senhor, minha irmã. Posso ler o segundo para a gente poder depois entrar junto com a Bíblia? Ou vocês querem até aqui, tá bom? Posso ler o segundo ou não, gente? Diz aqui, ó. Bom, eu vou ler aqui, porque aí depois eu entro junto. Gênesis 4. Adão e Eva tiveram 2 filhos e 3 filhas. Olha isso. Adão e Eva tiveram 2 filhos e 3 filhas. O primeiro chamava-se Caim, que significa aquisição. O segundo, Abel, que quer dizer aflição. Beleza, gente. Os dois eram de temperamentos completamente opostos. Abel, que era pastor de rebanhos, era justo. Considerava que Deus se fazia presente em todas as suas ações e só pensava em lhe agradar. Caim, ao contrário, que por primeiro trabalhou a terra, era muito mau. Buscava apenas proveito próprio. A sua horrível impiedade levou-o ao excesso de furor, a ponto de matar o próprio irmão. Eis a causa disso. Ambos resolveram oferecer um sacrifício a Deus. Caim, dos frutos de seu trabalho, e Abel, do leite e das primícias do seu rebanho. Deus demonstrou aceitar melhor o sacrifício de Abel, que era a produção livre da natureza. Presta atenção, isso é muito interessante. Caim trabalhava com a própria mão. Abel cuidava do que a natureza dava. Entendeu? Cuidava dos rebanhos. Tem diferença, irmãos. Presta atenção. Caim era a força do braço. Abel era a força do poder de Deus. Presta atenção nisso. Olha aqui, ó. Abel era da produção livre da natureza, do que a oferta que a avareza de Caim dela havia tirado, quase a força. Entenderam? A oferta que Abel deu, que Caim deu, aliás, ele havia tirado quase que a força da natureza. O orgulho de Caim não pôde tolerar que Deus tivesse preferido o irmão a ele. Matou-o e escondeu o corpo.
esperando que assim ninguém tivesse ciência de seu crime. Vocês estão entendendo até aí, gente? Qual é o tipo de trabalhar de Caim e qual é o tipo de ação de Abel? Caim era a força do braço. Caim retirava da terra. Ele plantava e retirava a força da terra. Abel não. Abel ele trabalhava de acordo com a produção que a terra desse. Ele confiava no Senhor. Ele colocava sua vida no altar. Ele deixava que Deus fizesse por ele. É o que quando a gente fala, né? Confia no Senhor. Não age com a força do braço. É a mesma coisa. É a mesma coisa aqui, irmãos. Deus, porém, a cujos olhos nada é oculto, perguntou-lhe onde estava o irmão, que não via há vários dias, pois antes eles estavam sempre juntos. Caim, não sabendo o que responder, disse primeiro que se admirava de também não ter visto o irmão mais. Todavia, como Deus insistisse, respondeu-lhe insolentemente que não era nem senhor e nem guardador do seu irmão, e que não se havia encarregado de cuidar daquilo que não lhe dizia respeito. Ele era uma pessoa cruel. Deus então perguntou-lhe como se atrevia a afirmar nada saber do que acontecera ao irmão e se ele mesmo o havia matado. E se Caim não tivesse oferecido imediatamente um sacrifício para acalmar-lhe a cólera, ele ofereceu um sacrifício para acalmar a cólera de Deus, teria recebido naquele mesmo instante o castigo que o seu crime bem merecia. Deus, no entanto, amaldiçoou-o, ameaçou castigar os seus descendentes até a 7ª geração e expulsou-o. Porém, como Caim temesse que, andando errante, animais ferozes o devorassem, Deus o tranquilizou com esse temor. Deu-lhe um sinal, com o qual podia ser reconhecido, e ordenou-lhe que se fosse. Então Deus apartou ele da descendência dos outros irmãos que ele tinha. Ouvindo essa passagem da leitura, até com Deus ele era bruto. Exatamente, né, pastor? Eu fiquei impressionada quando eu li isso aqui. Eu fiquei impressionada, a rebeldia, né? Você quer ver agora? Vamos vir daqui para frente. Olha aqui, ó. Depois de haver atravessado diversos países, Caim estabeleceu residência em um lugar chamado Nod, onde teve vários filhos. No entanto, o castigo, em vez de torná-lo melhor, fê-lo ao contrário, muito pior. Abandonou-se a toda sorte de prazeres e até usou de violência, apoderando-se de bens alheios para enriquecer-se. Irmãos, nós estamos vendo isso aí hoje. Reuniu homens maus e celerados, dos quais se tornou o chefe. Ensinou-os a cometer toda espécie de crimes e de ações ímpias. Mudou a inocente maneira de viver que adotara no princípio. Inventou os pesos e as medidas. Inventou. Gente, sistema bancário, né? Sistema bancário, invenção, inventou pesos e as medidas e substituiu a fraqueza e a sinceridade, tão mais louváveis e simples, pela astúcia e pelo engano. Gente, o sistema bancário, parece que eu estou vendo. Ele foi o primeiro a estabelecer limites para a divisão de propriedades e construiu uma cidade. Chamou-a Enoque, ele é o primeiro construtor de cidades. Nome de seu filho mais velho. Rodeou-a de muralhas e a povoou. Exatamente, pastor. Família Rothschild, família vermelha. Família vermelha, que engraçado, né? Eles têm o nome de vermelho, vermelho. É, vermelho, hein? Que coisa. Enoque teve por filho Irade. Irade gerou Meujael, Meujael a Matusalém,
e Metusalém a Lameque. E Lameque teve, olha aqui, ó, para quem perguntou do Lameque, filho de Caim, olha aqui, ó, que está escrito aqui. Lameque teve 70 filhos de suas duas esposas, Zilá e Ada. Um dos quais, de nome Jabal, filho de Ada, foi o primeiro a morar embaixo de tendas e de pavilhões, quer dizer, construção, levando uma vida de simples pastor. Jubal, seu irmão, inventou a música, o saltério e a harpa. Tubal-Caim, filho de Zilá. Gente, esse aqui que inventou o saltério, a música, quer dizer, ele inventou as artes, ele inventou cultura, que através da cultura, que é um culto, Satanás faz muita coisa errada. Os homens, Satanás se enfia na cultura, né? Para a prática de coisas horríveis. Olha aqui, ó. Tubal-Caim, filho de Zilá, sobrepujava todos os outros em coragem e força, e foi grande comandante. Por isso a loja, né? A loja M da açoaria, a loja M da açoaria tem Tubal-Caim como o seu forte, entendeu? Exatamente, pastor, no Brasil tá terrível. Teve Tubal-Caim como a linha sucessória, aliás, a linha da loja, né? Da loja da M da açoaria é Tubal-Caim. Aquele símbolo do Facebook, aquele F do Facebook, é o cajado de Tubal-Caim, se vocês não sabem, tá? O símbolo do Facebook é o cajado de Tubal-Caim, tá bom? Olha aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Tubal-Caim, filho de Zilá, sobrepujava todos os outros em coragem e força. Vou até anotar aqui. E foi grande comandante, quer dizer, fazia guerra. Nesse entretempo, enriqueceu e serviu-se de suas riquezas para viver ainda mais suntuosamente. Aí, pastor, ó, os Rothschild, aqui, ó, do que até então. Ele inventou a arte de forjar e teve apenas uma filha, de nome Naamá. Como Lameque era muito instruído nas coisas divinas, julgou facilmente que sofreria a pena do assassinato de Caim. Então aqui confirma que Lameque matou Caim, na pessoa de Abel, e disse-o às suas duas mulheres: Eis como a posteridade de Caim chafurdou-se em toda espécie de crimes. Não se contentaram em imitar os de seus pais, mas inventaram outros. Entre eles havia assassínios e latrocínios, e os que não mergulhavam as mãos em sangue estavam cheios de orgulho e de avareza. Gente, é o pecado, né? É o pecado. Adão ainda vivia e tinha 130 anos. A morte de Abel e a fuga de Caim fizeram desejar ardentemente outros filhos, e teve mesmo vários, depois de viver ainda 800 anos. Morreu na idade de 930 anos. Seria demasiado longo discorrer sobre todos os filhos de Adão. Contentar-me-ei em dizer algo de um deles, de nome Sete. Lembre-se que Caim, depois de Adão, depois de Caim e Abel, ele teve no total de 38 filhos. Mas o que se destacou foi Sete. Educado junto de seu pai, deu-se com afeto à virtude. Ele era como Abel. Sete diz que era parecidíssimo com Abel. Deixou filhos semelhantes a ele, que permaneceram em sua terra, onde viveram felizes e em perfeita união. Deve-se ao seu espírito e ao seu trabalho a ciência dos astros, quer dizer, astronomia, tá? Como seus filhos haviam sido informados por Adão que o mundo pereceria pela água e pelo fogo, Deus já mostrou para Adão
Olha que coisa, Deus já mostrou para Adão o dilúvio e Deus já mostrou para Adão agora o fim dos tempos, porque uma é com água e o outro é com fogo. O medo de que essa ciência, as ciências da astronomia, porque eles sabiam o tempo de tudo isso, Deus ensinou para Adão que estava escrito nas estrelas. Toda a história da humanidade estava escrito nas estrelas. Que essa ciência se perdesse antes que os homens a aprendessem, levou-os a construir 2 colunas, uma de tijolos e uma de pedra, e sobre elas gravar os conhecimentos que possuíam. Se um dilúvio destruísse a coluna de tijolos, ficaria a de pedras, para conservar à posteridade a memória daquilo que haviam escrito. A previdência deles deu bom resultado, e afirma-se que a coluna de pedras pode ser vista ainda hoje na Síria. Interessante, né? Muito interessante isso daqui. Lindo, lindo, lindo isso daqui. Irmãos, quanta coisa, né, que foi nos negado saber, e hoje a gente está sabendo, graças a Deus. Então vou parar aqui, amanhã eu continuo, amanhã eu entro no capítulo do dilúvio, tá? Que aí nós vamos ver o dilúvio aqui e já vamos entrar sobre Nimrod também, tá bom? Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Você tendo esse conhecimento todo, que Deus, ele já se manifestava. Ele avisou por isso em Isaías 40, 10, se não me engano, ou 44, 10, não me lembro agora se é 40 ou 44, versículo 10 eu tenho certeza. Está escrito assim, que Deus avisa o fim desde o princípio. Deus avisa o fim desde o princípio. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro de Isaías 40, deixa eu ver se está aqui. Irmãos, presta atenção isso que eu estou conversando com vocês. Eclesiastes 3, para tudo tem um tempo determinado, exatamente, pastor. Deixa eu ver se é no Isaías 40, 10 que está falando aqui. Ó, é isso mesmo, ó. Eis que vem Adonai, com poder e seu braço regerá por ele. Veja, sua recompensa está com ele. Não, acho que é 44, 10. É de um dos dois, que diz que Deus avisa o fim desde o princípio. Eu não me lembro agora que capítulo que é, mas eu acho que é isso. Deixa eu ver se é o 44, 10. Não, não é. Depois eu acho e mostro para vocês. Mas é Isaías, está escrito. Então Deus avisou para Adão que ia terminar o mundo com fogo. E avisou com água. E avisou que ia terminar com fogo. Então ele contou para Adão tudo. Ele contou qual era o plano dele. Ele contou. E deixou os livros para que nós pudéssemos entender a salvação. Agora, meu irmão, você vai negar essa tão rica salvação por causa de míseros metais? Você vai negar essa salvação por causa de R$1.000 que você recebe do governo federal? Você vai negar essa salvação porque um prato de comida você não vai poder comer? Você vai negar essa salvação porque você pode ser jogado como um indigente fora da sua casa? Você vai negar essa tão rica salvação porque você acha que mais vale eu viver aqui até o final, mais 3 anos aí, que depois vai acabar tudo? Você acha que eu não vou querer morrer degolado, ou morrer açoitado, ou morrer do jeito que tiver que morrer, porque eu não vou me dar por isso, que eu não vou passar por isso? Meu irmão, olha para Jesus. Passe o que tiver que passar. Não perca a tua salvação. Você sabe por que eu tô lendo isso aqui tudo para nós, para mim e para você, porque eu já li isso aqui. Eu já li uma vez há muito tempo atrás, mas comecei hoje, me deu de ler outra vez. E eu tô trazendo para você, para mim, para que nós tenhamos embasamento quem é o nosso Deus, o que ele fez por nós. Presta atenção, meu irmão, dá valor nessa rica salvação que o Senhor te deu. Dá valor, meu irmão, porque é o seguinte, o tempo da graça está se fechando. Em breve, muito breve,
direito de salvação vai terminar. Em muito breve o direito de salvação vai terminar. E aí? Você que negou a Jesus por causa de um prato de lentilha. Você que negou a Jesus por causa de uma Bolsa Família. Você que negou a Jesus por causa que você não pode mais ter uma conta em banco porque você não levou aquela picada no braço. Você não pode mais ter acesso a determinadas coisas porque você não faz mais parte do registro do governo. Ah, mas a minha família vai ficar em falta. A sua família não vai ficar em falta. Se você der o passo da obediência, Deus vai dar o passo, sabe do quê? Da fartura na tua casa. Deus vai dar o passo de abastecer o teu lar. Deus vai dar o passo que se você tomar um copo d'água vai te encher por o dia inteiro, vai deixar você alimentado por um dia inteiro. Você crê nisso? Você crê nisso ou você quer entrar na rebelião de Caim? Que onde você quer estar? Na obediência de Abel, que ele confiava em Deus. Abel confiava, você viu o relato aqui. Abel esperava, Abel somente cuidava do rebanho que Deus deu, e ele esperava que a terra produzisse para o rebanho dele pastar. Abel deu a oferta que Deus preparou para Abel. Abel andava segundo o coração de Deus, mas Caim não. Caim plantava à força. Caim brigava com a terra para a terra produzir. Entendeu? A Isaías 46:10. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. É Isaías 46, gente. 46:10. No princípio, anuncio o fim. Proclamo de antemão coisas que ainda não se realizaram. E digo que meu plano será mantido. E farei tudo o que me agrada. Muito obrigado, minha irmã. Obrigado mesmo, de coração. Para mim era 40. Sempre está no 40 na minha cabeça. Deus avisa o fim. Eu já vou até colocar aqui para não esquecer. Irmãos, prestem atenção. Deus te abençoe, Simone, poderosamente, minha irmã. Presta atenção, meu irmão. A quem você quer seguir? Você quer seguir os exemplos de Abel? Ou você quer seguir o exemplo terrível e pernicioso de Caim? Você está vendo aí a banca de dinheiro? Você está vendo os bancos aí? Olha o cara que morreu antes de ontem. Olha o cara que ele tinha a personalidade de Caim. Eles abraçam tudo de uma forma tremenda. Eles abraçam tudo na mão leve não, né? Mão pesada mesmo. Eles afligem as nações. Eles têm prazer de trazer aquilo que não existe, para deixar todo mundo aflito. Você acha que crise financeira existe? Não, meu irmão, não existe. Eles formulam as crises financeiras. Em vez de eles assaltarem você a mão armada, ele assalta vocês no susto, na mão grande, exatamente, Luciana, obrigado. Ele assalta você no susto. Ele assalta você fazendo uma quebra nos bancos deles. E não tem nada quebrado, é só notícia enganosa. Ele assalta você. Aí você fica, ai, a crise. Não existe crise. Que nem eu estou falando, não existe crise alimentar. O que existe é Satanás colocando a mão na comida do povo para o povo morrer de fome. O que existe é isso. Onde você quer estar? O Senhor está te dando a chance de você olhar para Ele. O Senhor está te dando a chance de você voltar para Ele e ser como Abel. Confiar no Senhor. Ah, irmã Ruth, eu tomei aquele negócio porque eu fiquei com medo. Realmente, a maioria do povo ficou com medo. Porque eles colocaram um vírus que não existe, né? Fabricaram um troço que não existe. Enfiaram no povo uma morte. Enfiaram no povo a morte com o consentimento do próprio povo, porque o povo não crê em Deus. O povo não crê que Deus pode libertar. Irmã Ruth, mas dengue, a chikungunya e não sei o... E qual que é o problema, meu irmão? É doença. É normal. Eles colocaram um monte de coisa aí, fabricaram um monte de mosquito que agora tá fazendo o que eles querem, redução populacional.
Mas você crê em Deus? Você crê que você pode ter tudo isso e Deus vai te livrar? Você vai passar pelos dias como Noé. Noé passou. A água chegou a entrar. Chegou a entrar, os animais ficaram boiando. Mas Deus livrou. Eu tive dengue. E o Senhor falou para mim, aguenta firme, fica firme aí. E nessa dengue que eu tive, o que aconteceu comigo? Deus me revelou um monte de coisa. Porque eu estava lá numa cama parada, só ouvindo Deus falar comigo. E foi uma bênção. Eu me levantei de lá, outra pessoa. Tava com o corpo fraco? Tava, mas a mente renovada. E você não crê nisso? Irmãos, vamos entrar no espírito de Abel. Vamos entrar no espírito da confiança. Confiar que o Senhor vai fazer a terra produzir para nos abastecer. Você crê nisso? Eu creio. Deus vai fazer a terra produzir para nos alimentar. A terra arrasada que vai ficar é para a terra produção que Deus vai fazer. Entendeu? Exatamente, Chayane. Por suas pisaduras nós somos sarados. Nós temos que crer. Nós temos que crer. O Senhor mandou guardar alimento? Mandou guardar. E digo para vocês, do tempo que Deus falou comigo e com tantas pessoas Deus falou, guarde para 6 meses, não precisa guardar para mais que isso. Guarde alimento para 6 meses. Como que a senhora sabe? Eu sei. Exatamente, o corpo fraco, mas a mente renovada. Exatamente, Edna. Presta atenção, meus irmãos. 6 meses por quê? Porque é um tempo. Se precisar Deus acrescentar, Ele vai acrescentar. Mas e se Ele nos levar para a terra arrasada, aonde lá vai ter o maná do céu, aonde lá nós vamos colher as plantas que vão nascer, para nós comermos ali, sem que você plante, você vai ver o poder de Deus, como Abel via o poder de Deus naquela terra, a terra produzia para que as ovelhinhas dele pastassem. Meu irmão, presta atenção. Não sai da orla do vestido de Jesus. Agarra na barra da saia de Jesus. Agarra. Porque nós vamos ver milagres acontecerem. Mas você precisa ser obediente. Você precisa obedecer. Ainda que não haja figueira, fruto na figueira, ainda que nada produza, ainda que não haja vaca no curral, nós estaremos esperando no Senhor, porque Ele vai prover o sustento do seu povo. Não é o Bolsa Família que vai te prover o sustento, não é o Bolsa sei lá das quantas que vai te prover o sustento, não é a tua aposentadoria que vai te prover o sustento. Não, meu irmão, não. É o poder do Todo-Poderoso. Nós veremos a glória de Deus na nossa vida. Nós veremos o poder de Deus na nossa vida. Presta atenção. No meio da ira, o Senhor terá misericórdia. Presta atenção, meu irmão. Vamos hoje aprender com Abel. O que mais me chamou a atenção foi de Abel. Abel seguia o que Deus queria. Ele esperava a providência do Todo-Poderoso. Caim não. Caim cria na força do braço dele. Ele ia fazer, ele ia acontecer. Se ele não plantasse, não produzia. Ele pegou o lado da maldição. Mas nós temos que pegar o lado da bênção. O lado de Abel. Aonde você quer estar? Eu quero estar do lado de Abel. E não se esqueça, nós vamos conhecer Abel, hein? Nós vamos conhecer Abel. Está próximo o nosso encontro com Jesus, primeiramente, e depois com Abel também. Deve ser um menino lindo, né? Deve ser um menino lindo. Irmãos, vamos entregar a nossa vida no altar. Põe aí a mão no teu coração. Põe aí um ato de fé, a mão no teu coração e fala assim: Jesus, eu entrego a minha vida no altar. Eu entrego a minha vida para esperar a providência que vem das tuas mãos. Eu entrego a minha vida, Pai, diante de ti, confiando e sabendo que, aconteça o que acontecer, eu não vou largar das tuas vestes. Aconteça o que acontecer, eu estarei agarrado em ti. E eu quero a vida eterna. E eu quero buscar a vida eterna. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus,
Eu peço a Ti, Pai, que nesse momento o Senhor receba a nossa oração, receba a nossa prece, receba, Senhor, a nossa dedicação. Receba, Senhor, aquilo que de mais importante tem dentro de nós, que é a fé. Um pouquinho dela, porque nós não temos a fé perfeita. Mas nós cremos que o Senhor acrescenta essa fé. E nós te pedimos, Pai, nos encoraja, nos ajuda, nos dá alegria que vem do alto. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nos ajuda, Senhor, a estar diante de Ti. Nos ajuda, Pai, a não esmorecer, a confiar que o Senhor vai fazer tudo de bom para aqueles que te amam, para aqueles que estão diante da tua presença, confiando na tua mão de poder. Ajuda-nos, Pai, a enxergar além do véu. Ajuda-nos, Senhor, a seguir firmes. Nós te agradecemos por esse banquete dessa noite, que é o livro de Flávio Joséfos, um filho teu que descreveu, fez alguns acréscimos daquilo que a gente já conhece, da tua palavra. E nós estamos lendo como um informativo, Pai, informativo. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu espero que vocês tenham assimilado o que foi falado aqui hoje, o que foi lido, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é bênção do Senhor, bênção do Senhor. E vamos ficar firme, porque o nosso reino, o reino dos céus está chegando e não vai demorar, não vai. Alegra-te no Senhor, anima a tua alma, porque os portais da glória já estão se abrindo e a trombeta vai soar, vai chamar o teu nome e vai chamar o meu. E nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus. E nós subiremos e seremos transformados num abrir e fechar de olhos e encontraremos com Cristo nos ares. Está em Tessalonicenses. Leia Tessalonicenses. Leia os 2 livrinhos de Tessalonicenses. Rapidinho você lê. Leia lá. Mas você precisa estar firme. Não desvia para a direita, não desvia para a esquerda. Olha para o alvo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Que vocês possam ter uma noite de júbilo, porque eu estou jubilando dentro de mim. Hoje eu aprendi coisas que eu não pensei em aprender hoje. E o Senhor está nos ensinando. A todos nós. Eu aprendo também, você pensa que não? Eu louvo a Deus por vocês me escutarem, porque cada vez que vocês me escutam, eu sou forçada a procurar mais. Eu sou forçada a entender um pouquinho mais da palavra de Deus. Entender não, né? Procurar, né? Porque eu não entendo nada. Eu não entendo nada, é muito pouco. Mas o Senhor está nos abençoando. E eu louvo a Deus por esse grupo, porque esse grupo me faz avançar em fé e graça, na presença do Pai. E eu louvo ao Senhor porque eu creio que em poucos dias nós estaremos reunidos. Em poucos dias, não vai demorar muito. E nós vamos nos abraçar. E o melhor de tudo, nós não vamos mais nos separar, vamos estar juntos para a eternidade. Tá vendo, Simone? Vamos estar juntos para a eternidade. Tá vendo, Edna? A Edna esteve aqui na minha casa, né, Edna? Foram umas horas maravilhosas, né? Quando você esteve aqui. Deu tristeza quando ela foi embora, que estava tão gostoso. Mas é isso que nos ajuda. Saber que nós não vamos mais nos separar. Nós estaremos juntos para sempre. Amém? Quero ver todo mundo lá, hein? Com a saudade. Verdade, Edna. Aqui eu e a Kézia, a gente fica falando, nossa, como a Edna aquele pouco de tempo fez falta, né? Porque ela foi uma alegria tão grande, uma alegria tão gostosa, que era uma paz, né? Uma paz que excede a todo entendimento que teve entre nós três aqui, né? A gente sentada ali na mesa conversando, falando das coisas de Deus, né? Ali sentada, coitada, ela comeu um macarrão ruim,
tadinha. Um suco de laranja ruim também, né? Mas foram momentos preciosos, momentos de uma comunhão tremenda, que o Senhor queria ver nem voltar para Manaus. É verdade, estava maravilhoso, verdade, estava muito bom, muito bom. Mas que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração, Edna. Que o Senhor abençoe. Logo, minha irmã, nós estaremos juntos, pode ter certeza. Aí nós não vamos mais nos separar, vai estar todo mundo andando junto, todo dia conversando, batendo papo, contando das histórias daqui, né? Nos revendo, vendo o tempo todo, morando todo mundo assim, um do ladinho do outro, né? Isso é maravilhoso. Que o Senhor abençoe a todos, meus irmãos, uma boa noite na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém.